a outras pessoas físicas, que estão obrigadas a reter e recolher o imposto de renda. No tópico 2, rendimentos aplica também quando ao trabalho assalariado. Então, assim, eu listei vários rendimentos que estão sujeitos, mas eu destaquei alguns aqui que eu achei assim, são mais importantes e que ocorrem no nosso dia a dia. Lá aqui, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física e jurídicas, inclusive a participação dos empregados nos lucros ou resultado da empresa. O B, os rendimentos pagos a titular de empresa individual ou a sócios, dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas jurídicas a título de prolabore e de remuneração mensal por prestação de serviço. O B3, rendimentos pagos ao titular ou aos sócios de microempresa e empresa público à pessoa física. Então aqui tem 3 situações que eu queria colocar para vocês. Primeiro, no caso de rendimento de pessoa física para pessoa física, isso só é possível a retenção se for no trabalho assalariado. De outra forma, não tem essa possibilidade. Dos lucros da empresa, vocês viram aqui, no caso, lucros da pessoa física é sujeito à retenção. Para a pessoa jurídica, ela é isenta. No tópico 3 aqui, tabela progressiva para cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, aqui está a tabela do cálculo do imposto de renda referente ao ano de 2012. Ela é baseada da seguinte forma: para quem tem o salário de contribuição até R$ 1.637,11, ela está isento. Mas isso não quer dizer que uma pessoa física que tem uma remuneração de R$ 2.500 a R$ 3.000, ela vai sofrer a retenção. Por quê? Porque além dos valores a deduzir da parcela aqui, tem as deduções admitidas na base de cálculo, foi o que eu listei aqui no tópico 4, que são os dependentes, que se eu não me engano, para cada dependente, você pode deduzir R$ 164,56. Então, se uma pessoa tem 5 filhos, for deduzir todo, praticamente não vai dar imposto. A pensão alimentícia, as contribuições previdenciária social, que é o INSS, que é descontado no nosso em folha, e as contribuições para entidades de previdência privada para o FAC. Ocorrência do fato gerador. O imposto a ser retido sobre rendimentos efetivamente pagos em... Perguntar, tá? Nesse tópico 5, tem uma situação aí que eu coloquei em negrito que eu achei importante, pela mesma fonte pagadora. Por exemplo, uma pessoa física, ele contrata o serviço de um profissional liberal e faz o pagamento dele no dia 10. Só que chegou lá no dia 30, o mesmo profissional teve outra remuneração pela mesma fonte pagadora. Nesse caso, é somada as duas rendimentos e feito a retenção. Se isso acontecer da mesma forma, mas de fontes pagadoras diferentes, então cada uma tem que fazer a retenção, cada uma tem que fazer o seu cálculo. Adiantamento de rendimentos para o aluguel, né? Então, nesse caso, o aluguel, o funcionário tem entendimento ou não, é uma remuneração dele, então se torna uma remuneração indireta, porque é de benefício dele, mas não está no salário. Então, o que acontece? Você tem que somar, para efeito da retenção, tem que ser somado o salário do funcionário mais esse aluguel. Tem uma situação que eu destaquei embaixo: a falta de identificação do beneficiário da despesa e a omissão do valor do aluguel. Isso aplica um rendimento de 35%. Então, que eu poderia colocar nessa situação seria o nosso benefício, que é o Vale Alimentação, né, o PAC. Então, nesse caso, ele é uma remuneração indireta, porém, ela é isenta ao imposto. Por quê? Porque ela está prevista em lei e é obrigatório em convenção. Então, os benefícios que estão previstos em lei e obrigatório não vai ser de imposto. No caso, esses que não são, vai ter que ser calculado junto com as outras remunerações. Rendimentos isentos. Trator e assemelhados pagos por pessoa jurídica. Nesse caso aqui, a base de cálculo dele já é diferenciada. Vocês podem ver aí, da prestação de serviço de trator, máquina, terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, ele vai se enquadrar 40%.
Eu vou dar um exemplo básico nessa questão. Aí, na hora do pagamento, ele faz o pagamento para uma imobiliária. Automaticamente, a imobiliária vai repassar o dinheiro para a pessoa física. Vai haver retenção? Sim. Por quê? Porque o beneficiário é a pessoa física, ela está sujeita à retenção. Só que a retenção vai ser feita no ato do pagamento para a imobiliária. Então, assim, foi um entendimento que eu tive nessa situação. Você complementar alguma coisa? No 12.1, aluguéis de imóveis. Aqui fala assim o seguinte, ó, no caso de pagamento de rendimentos decorrentes de aluguéis de imóveis, não entregarão a base de cálculo, ele deve ser recolhido em imposto de renda. Então, a única exceção que tem na questão do 13º salário. Ele tem que ser recolhido independente do valor. Agora, os outros rendimentos, né, inferior a R$10, não tem recolhimento. E por que teria essa exceção? O 13º? O 13º, ele tem essa exceção porque ele é... Como é que eu vou dizer? Tributação exclusiva na fonte. Isso. Foi o que a gente falou ontem, né? Sobre a questão da tributação exclusiva na fonte. Que no caso o 13º, independentemente de quanto que o cara está recebendo, vai jogar o valor na tabela. Se der imposto e for até inferior a R$10, vai haver a retenção. Por quê? Porque depois esse rendimento não vai ser oferecido para tributação pelo a pessoa que oferiu esse rendimento. Tá? Lá na declaração de imposto de renda dele tem uma linha própria onde ele informa os rendimentos que foram tributados exclusivo na fonte. E o imposto de renda que foi retido, também ele não vai compensar. Por isso que fala tributado exclusivo na fonte. Ou seja, já foi tributado, morreu o assunto. É a mesma coisa se fosse uma mercadoria com substituição tributária, né? Pagou o ICMS substituição tributária na mercadoria, depois não tem mais tributação. Mesmo caso é o 13º. Aqui no tópico 16, né, recolhimento do imposto retido, onde eu coloquei só os segundos códigos de recolhimento. Bom, isso aqui foi o que eu pesquisei, eu tive entendimento. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver no meu conhecimento, eu vou estar respondendo, senão o Paulo está aqui para me ajudar também. Então, agora eu acho que a gente podia fazer aquilo que é de costume, né? A gente fazer o feedback para verificar o entendimento, né? Eu acho que a gente tem que focar na questão dos rendimentos, mais voltado para aquilo que a gente trabalha no dia a dia ali, né? Tem algumas situações que ele colocou, que lógico, tem vários outros fatores que é fato gerador de imposto de renda na fonte, a gente excluiu tudo, colocou alguns que também às vezes não faz parte do dia a dia nosso, que nem é o caso quando ele falou que quando a empresa envolve duas empresas, mas existe ali a questão do grau do parentesco e tudo mais, e a produção foi regulamentada. Porque quisemos colocar isso aí, porque é muito comum hoje, o cara estuda, se torna advogado, ou se torna contador, e aí esse cara pega e vai prestar serviço para o pai dele, né? Aí, nesse caso, quando envolve essas duas empresas, cabe a retenção com base na tabela progressiva, e não no 1,5%, né? Que, por causa que os dois polos estão pessoa jurídica, né? Tá, então, isso é importante aí, porque justamente que é possível isso acontecer no dia a dia nosso aí, tá? Só lembrando que pagamento de pessoa jurídica, por exemplo, pagamento por um serviço, pessoa física, fazer o RPA, né? Uhum. Essa situação do RPA a gente tem que bater bastante na tecla, né, que é muito comum as empresas fazerem o pagamento, e quando a gente toma conhecimento desse fato, né, quer dizer, a pessoa que recebeu o rendimento, às vezes nem mais aqui não está, entendeu? Ou passou por aí, prestou um serviço e já foi embora, né? Ou tem que sair atrás dessa pessoa para pegar assinatura de novo no documento, né? Então, por quê? Porque ele vai lá e faz um recibo comum, não é o documento hábil para esse tipo de operação, quando você contrata um autônomo, né? Até mesmo porque o RPA também, né, é uma forma porque quanto mais a pessoa tem rendimento, maior é a alíquota, né, de tributação. Então, por isso que chama progressiva, né? Então, vai aumentando de acordo com uma determinada escala de rendimento.
tá? E essa tabela aqui é usada para cálculo do imposto de renda de pessoas físicas, tá? Classe baixa, tal, entendeu? Então ele não vai contribuir com o imposto de renda, porque a ideia do governo é tributar aquele que tem mais dinheiro, vamos falar assim, ou que ganha mais, né? E aí, de acordo que vai aumentando o rendimento, vai aumentando as alíquotas também. Do lado direito da tabela, tem um negócio aí que chama parcela a deduzir do imposto, certo? Você sabe como é que funciona isso daí? Então explica aí, Fabrício. Porque ele já falou lá sobre a tabela, mas é bom um outro comentário. É mais ou menos o seguinte, ó. Não sei se eu tomar na hora que você comentou, mas assim, ó, se a pessoa ela ganha R$3.000 por mês, não necessariamente esse é o salário de contribuição dela para fins de imposto de renda, né? Porque assim, tem a situação dos dependentes que ele citou, que você pode deduzir. Tem o INSS, por exemplo, você ganha lá R$3.000, aí retém 11% seu, né? Aqueles 11%, os 330 que é retido seu lá, você tem que tirar dos 3.000 para oferecer para a tabela. Aí vamos supor que você tem um dependente e exclui essa parte do INSS. Sua base de cálculo para efeito de imposto de renda vai ser lá uns 2.500 e alguma coisa, né? Então, de 3.000 que você ganhava, o que você vai oferecer para a tabela progressiva é 2.500 e alguma coisa. Nesse caso aí se enquadraria na alíquota de 15%. Você pegaria esses 2.500, multiplicaria pelos 15% da tabela e ia dar X valor. Esse X valor você abateria os 306,80 e aí seria o valor que você teria que reter do funcionário. O 306,80 é o valor de todo pagamento feito à pessoa física que não seja com vínculo trabalhista, né? Temos que fazer o RPA. Tá? Outra situação que ele colocou que é muito comum, acho que a gente tem que discutir mais, é a questão do aluguel, do Prolabore, né, que às vezes o mesmo sócio da empresa ele tem Prolabore e tem aluguel, né? Como que funciona essa questão da tributação? Quem que, exceto o Cleitomar, poderia falar dessa situação que já ocorreu ou que vocês estão prestando atenção na hora que tem esses rendimentos aí, né? Na hora de fazer a contabilidade? Recebe aluguel e também recebe Prolabore e os valores eles são passíveis de retenção na fonte, porque se nós olharmos o código do Prolabore é um para fazer retenção e o código do aluguel é outro, tá? Mas então vou fazer a retenção e vou recolher de que forma? Qual código que eu vou colocar no DARF para fazer a retenção, tá? Isso é importante a gente saber que isso aí acontece aqui constantemente, né? Então, o primeiro passo. Estou fazendo o pagamento do Prolabore, dia 1º, tá? Vou lá, jogo na tabela progressiva, tudo mais, calculei, fiz uma retenção, deu R$100 de retenção. Você retém do pagamento do Prolabore. Chega no final do mês, você paga o aluguel para essa mesma pessoa. Então, quer dizer, a mesma fonte com o mesmo beneficiário. Então, o que a gente tem que fazer? Somar os rendimentos. Tem que somar os rendimentos. Quando nos dois polos estão as mesmas pessoas. A mesma fonte pagadora, quer dizer, a mesma empresa que está pagando e é o mesmo beneficiário, pessoa física, que está recebendo. Então, soma os dois rendimentos quando isso é dentro do próprio mês. Tá? Aí, lá no aluguel, como que você vai fazer? Pegar o valor do aluguel bruto, somar com o valor do Prolabore bruto, tá? Determina ali, deduz o que o Fabrício e o Cleitomar falou que pode ser deduzido em termos de INSS, de pensão alimentícia, né? E tudo mais, de dependentes. Chegou-se na base de cálculo, joga na tabela progressiva, calcula-se o imposto, deu R$300 do imposto para reter, sobre o valor total dos dois rendimentos, R$300. Desse R$300 já reteve quanto? R$100. Desconto que você já reteve no primeiro pagamento. Então você vai reter só R$200. Tá? Mas qual o código que eu vou colocar no DARF agora? Qual que é o rendimento que sobressai? Ou seja, qual que é o maior valor? Eu vou falar, é por causa a retenção, o valor do aluguel é maior do que o valor do Prolabore. Então, o que sobrepõe aí, né, é o aluguel. Então, nós vamos usar o código de retenção do aluguel para preencher o DARF. Então, sempre é considerado
o rendimento de maior valor, tá? Para efeito de código que vai no DARF. Mas e aí na hora de informar na declaração? Qual declaração? De imposto de renda da pessoa física, no caso, se ela tem. Aí cada valor vai ser informado separado, porque foi recolhido num DARF só, né? Isso, não tem problema. E aí ele lá vai pegar o valor do prolabore dele, ele vai pegar o valor do aluguel dele e vai oferecer tudo para tributação. É na DIRF também que informa, né? Que os meninos, quando faz, pega as pastas.